Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Professor Bruno Clemente por aqui. Vamos então continuar as nossas discussões sobre como é que a gente pode conversar entre o diagrama de classes e a própria linguagem de programação. Dessa vez então, nós estamos utilizando um exemplo de uma associação reflexiva. Então eu peço só desculpas que o exemplo está em inglês, mas de qualquer forma eu acho que dá para ter uma boa compreensão do que está acontecendo, beleza? E o que é importante vocês observarem aqui, vamos fazer uma leitura, eu vou já traduzir aqui do português à medida que eu for falando, mas eu vou fazer aqui uma leitura com vocês que é o seguinte: nós temos uma classe pessoa, tá? Tá escrito person aqui em inglês, que tem informações aqui voltadas à pessoa, e eu quero relacionar uma pessoa com uma pessoa. Por quê? Porque observem que aqui nós temos o nome dessa pessoa nesse relacionamento, a tarefa dela. E aí no caso nós temos que de um lado nós temos o chefe, do outro lado nós temos o trabalhador. Então observem que aqui nós temos um relacionamento de N para N que gera uma classe de associação, a gente já falou, classe associativa, né? Mas nós vamos tentar, como é que a gente vai fazer essa leitura? Uma pessoa, né, no caso um chefe, tem de 1 a N trabalhadores ou funcionários. O que isso quer dizer? Para você ser um chefe, você precisa no mínimo de um trabalhador, mas você pode ser chefe de diversos funcionários, beleza? E esse trabalhador, ele trabalha para 0 a N chefes, ou seja, nesse exemplo você pode sim ter um funcionário que não tem um superior imediato, um chefe, beleza? Então você tem aqui que o chefe gerencia de 1 a N funcionários e o funcionário é gerenciado por 0 a N chefes. Então você tem um relacionamento da classe pessoa com a própria classe pessoa, tá? Essa de todas não é tão comum de acontecer, por quê? Porque normalmente quando você considera justo separar o chefe do funcionário, muito provavelmente eles terão atributos ou métodos diferentes, o que provavelmente vai acabar gerando uma classe separada, tá? Mesmo que você faça aí o uso de herança. Mas de qualquer forma, para ter um exemplo aqui que a gente pudesse trazer com uma classe, com uma associação reflexiva, eu estou dando um exemplo de como é que você pode ter aqui, por exemplo, uma determinada classe de pessoas, e dentro dessa classe de pessoas você tem uma lista, e dentro dessa lista você tem chefes e você tem trabalhadores, ou funcionários, tá bom? Então você pode, dentro de uma instância de uma pessoa, que no caso age como um chefe, ter uma lista de funcionários. E essa lista de funcionários representa que esse chefe gerencia todos os funcionários naquela lista. E depois você poderia ter que uma instância de funcionário poderia ter uma lista de chefes. Afinal de contas, ele pode ser gerenciado por 0 a N chefes. Beleza? É importante que, como a gente tem 1 a N trabalhadores, eu tenho que ter uma forma de separar se esse cara é uma pessoa ou se ele é um funcionário, ou desculpa, um chefe ou um funcionário. E quando ele for um chefe, eu preciso garantir no construtor a inserção de um funcionário para ele, beleza? E aqui nós temos um exemplo de como fazer a codificação disso, fazendo uso então do Java, beleza? Então nós temos uma classe performance. O que seria essa classe performance? A classe performance representa o desempenho, ou seja, a avaliação de desempenho entre um chefe e um trabalhador só surge quando nós tivermos o chefe e o trabalhador trabalhando, interagindo em conjunto. Então você observa aqui que nessa classe de performance nós temos um pessoa chefe e um pessoa trabalhador. Tá aqui, ó, pessoa boss e pessoa worker, eu até coloquei em português. Nós temos um atributo inteiro, nível de performance, né, performance rating, que seria aí uma nota para avaliação do serviço desse funcionário gerenciado. E aqui nós temos no construtor a garantia dos 3 atributos, ou seja, para criar um novo item performance nessa classe performance, para criar um objeto dentro da classe performance, eu preciso inserir uma pessoa, inserir um chefe, inserir um funcionário e inserir o nível da avaliação dessa pessoa, beleza? Então tá aqui um exemplo de fazer esse relacionamento não tendo um map de diversos registros, mas tendo uma instância de objeto para cada vez que esses dois caras criarem um relacionamento. Beleza? Então tá aí um exemplo de como a gente trabalha com a associação reflexiva e também, ao mesmo tempo, um exemplo retomando aí uma nova forma de fazer uma classe de associação. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem ficado com qualquer dúvida, não deixem de me perguntar. E aí, em cima disso, a gente pode continuar trabalhando os conceitos. Tá bom? Valeu, pessoal. Um grande abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês.